Oi pessoal, tudo certo? Dando continuidade então à nossa aula da disciplina de licenciamento ambiental, da parte de laudo de cobertura vegetal e inventário de fauna. Eu vou falar para vocês rapidamente vou passar por uns documentos que eu vou colocar como material suplementar lá que são bem importantes, tá? O primeiro é esse métodos e parâmetros para o estudo da vegetação. Então, para produzir laudos, né, eu tenho que saber como produzir os laudos. E esse aqui tem ênfase no extrato arbóreo, mas não tem problema, a gente vai é, passar bem rápido por ele, depois falar de vegetação e depois ver exemplos, tá? É, bom, é um trabalho, é um artigo, né, publicado nessa revista Floresta e Ambiente, e é um trabalho em português bem tranquilo da gente entender. No início dele aqui, ele fala de um histórico de como descrever a biodiversidade, né, vegetal, de como é que se fazia isso, quais são os métodos utilizados, classificação de tipologias vegetais e tal. A gente vê aqui que é um método chamado de relevé ou relevi, que é um método que veio dessa escola de Zurique, Montpellier, que é uma escola francesa, suíça lá, de levantamento vegetal que influenciou muito a ecologia brasileira aqui, porque muita gente lá do início dos anos 90 até início dos anos 2000 ali, trabalhou por lá fazendo doutorado e tal e voltou para cá com essas ideias de levantamento de vegetação, tá? Uh, Daí fala das escolas diferentes, escola russa também, escola sueca, e fala da escola brasileira dessa questão da fitossociologia, né? Que é a aplicação do método de parcelas, que o cara que inventou isso foi o Brown Blanquet. O método de parcelas é basicamente o que a gente usa para mostrar a vegetação hoje em dia, tá? Eu não vou detalhar aqui, vocês depois leiam o trabalho, tá? A gente vai ter uma segunda tarefa para vocês online, se vocês já fizeram a segunda tarefa online vai ter a ver com os métodos, tá? De levantamento para laudos de vegetação e de fauna. Então vocês vão precisar ler esse documento de qualquer forma, tá? Uh, então, assim, o importante aqui é que aqui fala de métodos, tá? De avaliação da vegetação. Métodos. Aí eu quero que vocês deem uma lida depois nos tipos de métodos. Aqui fala uma revisão geral de de quais são esses métodos, a eficiência deles, o que eles amostram, né? Como amostrar, etc. E isso aqui vai ter bastante coisa parecida com isso no trabalho de vegetação campestre também, tá? E mais detalhado até. Só que aqui o ponto é que a vegetação florestal se amostra, por exemplo, com o método de ponto quadrante, ou método de quadrantes, né? Que dispensa área amostral, né? E é muito rápido de fazer e tal. Uh, Tem uma limitação, que é o número de árvores amostradas, né, em cada ponto. Bom, mas enfim, vocês vão ler depois, vão ver as limitações desse método. E tem o método de área fixa, que é um dos métodos mais usados também aí, e daí vocês vão dar uma olhada depois, e depois eles dão uma descrição de outros métodos, porque tem muito método para mostrar a vegetação, tá? Muito método. O importante é saber quais são as variáveis que vocês vão amostrar. Tá? Eu vou falar isso agora mais além no trabalho. Fala sobre suficiência amostral, que é importantíssimo. Dei uma atenção especial a esse tópico aqui. Por quê? Porque é muito frequente, eu diria que é bem comum, inclusive, que os termos de referência para trabalhos de cobertura vegetal peçam, numa das primeiras coisas, demonstração de suficiência amostral. Ou seja, eu tenho que mostrar pro órgão licenciador, pro técnico lá, quando o cara for ler o meu laudo, que eu amostrei o suficiente para captar a, a estrutura daquela comunidade lá de plantas. E vocês já viram isso com o professor Nelson em outras disciplinas, como fazer isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes metodológicos nessa disciplina porque não dá tempo, né? Só tenho que falar do que é importante para ter no laudo. Mas tem que mostrar que tem suficiência amostral. Ou seja, se eu falo no meu laudo que eu amostrei uma área de 10 mil hectares, o meu empreendimento é um parque eólico. O parque eólico é enorme, né? Aí cobre muitos mil hectares. Às vezes na fronteira eu já participei de um trabalho no parque eólico que tinha quase 8 mil hectares de área. Bom, aí como é que eu vou falar que tem suficiência amostral para a estrutura da vegetação? É, é meio óbvio que eu não vou fazer, sei lá, 10 parcelinhas, né? Numa área de quase 8 mil hectares para mostrar a vegetação. Mas quanto que eu tenho que mostrar? Isso é bem complexo de estimar, tá? Mas está descrito aqui o básico, dei uma lida. Depois tem fisionomia e florística.
fisionomia e florística fisionomia principalmente é um termo que é muito brasileiro, tá? Muito brasileiro, e não tem fora do Brasil esse termo aplicado para ecologia em quase nenhum lugar. A gente traduziu isso aqui do francês, lá daquela escola que eu comentei com vocês, e basicamente só a gente usa isso, né, hoje em dia. E florística é basicamente a composição de espécies de plantas de um lugar, né. Fisionomia, como está escrito aqui, é a aparência da vegetação, tá? Não vem muito ao caso aqui. Depois fala sobre riqueza e diversidade. Eu tenho que estimar, quase sempre eu tenho que estimar, num laudo de cobertura vegetal, a riqueza de espécies, ou seja, quantas espécies tem lá. Muitas vezes é pedido no laudo que eu estime também a riqueza extrapolada ou projetada com algum estimador de riqueza. Vocês devem ter visto com o professor Nelson também em outras disciplinas, estimador de jackknife, provavelmente, bootstrap, talvez shaw também, são estimadores de riqueza, ou seja, eu pego meus dados da minha amostragem lá em campo e eu boto numa tabela lá, eu vou fazer uma análise, vendo do que eu amostrei, como é que é o incremento de espécies, né? Quanto mais eu amostro, mais espécie aparece, né? E daí, com base nisso, eu extrapolo quanto que eu encontraria de espécies se eu amostrasse mais lá, né? Se eu amostrasse uma amostragem exaustiva. E diversidade tem a ver com índices, né? Calcular índices de diversidade, que quem fez ecologia de comunidades comigo já viu, mas geralmente tem isso na literatura, é bem fácil de encontrar como calcular esses índices aí. Aqui tem 3 exemplos de índices de diversidade, tá? Não tem aqui o índice que eu mais sugiro que se use, que é o índice de Simpson, que é um índice de entropia, né? Um valor de dominância. Eu acho o índice mais intuitivo, mas não vem ao caso, né? Tudo bem, tem índices aqui, podem usar esses, não tem problema. Às vezes, o próprio termo de referência sugere o que ele quer em termos de diversidade, como é que calcula. O índice de Shannon é um dos mais usados, tá? É um dos mais usados. Ele até fala do Simpson aqui, ó, no texto, né? Que é o índice que fala de concentração ou dominância, né? Ou melhor, concentração da dominância. Fala do Shannon, que a gente viu em ecologia de comunidades e tal, que vem de teoria da informação. E tem bastante discussão sobre diversidade aqui, tá? Fala aqui de modelos de distribuição também de espécies, que eu não vou entrar em detalhe com vocês. Vocês viram isso aqui com o Nelson também. E aqui os estimadores de riqueza. Vejam, eu falei jackknife aqui, eu falei bootstrap, que o Nelson geralmente trabalha. Tem estimadores de shaw, que são muito úteis também. Vejam que tudo isso tem referência, pessoal. Então, se quiserem aprender como fazer, tem a referência lá, é tranquilo, tá? Parâmetros da estrutura horizontal, ou seja, a fitossociologia, né? A descrição da comunidade vegetal em termos de florística, que espécies tem lá, e estrutura, quais espécies são as dominantes. Aqui fala de vários parâmetros, os mais importantes para arbóreas são a densidade, né? Um parâmetro super importante. Fala aqui de valor de cobertura, valor de importância, índice valor de cobertura, índice valor de importância e tal. E depois lá no fim tem uma tabela. Tem aqui, em negrito aqui, tem conceitos importantes sobre essa questão estrutural, principalmente de silvicultura, tá? Quem for fazer trabalhos técnicos mostrando flora de monoculturas, por exemplo, que talvez vocês não tenham nunca pensado sobre isso, mas num plantio de pinos, daqueles lá que só tem pinos, tem um técnico que vai lá com alguma frequência e ele estima valores dendrológicos lá daquelas plantas lá, para saber quanto que o proprietário daquela área está ganhando lá em termos de crescimento e acúmulo de biomassa, né? Isso é feito também. Aqui tem os descritores fitossociológicos, né, clássicos aqui que se usa. Frequências, densidades, dominância, valor de importância, valor de cobertura, tudo detalhado nessa matriz aqui. E é de um trabalho clássico do Miller, Dambois e Lemberg de 74, isso aqui, tá? Depois tem parâmetros da estrutura vertical também, que eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês, vocês podem dar uma lida aqui. E tem trabalhos que pedem a questão de regeneração, tá? Regeneração, que é a ideia do extrato regenerante da floresta, principalmente, né? Que é a questão de amostrar plântulas, etc. Aqui parâmetros verticais, tá? De regeneração natural também. E umas considerações finais sobre a amostragem em vegetação florestal. Depois a gente vai para a vegetação campestre, que daí o artigo é em inglês, tá? Esse trabalho aqui é muito mais detalhado em termos científicos. Esse trabalho aqui é um trabalho um pouco mais técnico, e esse trabalho é um pouco mais científico, porque é um guia para mostrar, não só para trabalhos técnicos, é um guia para trabalho científico e tal. Tem umas coisas bem legais, que é uma revisão aqui no início, na introdução,
de por que se amostra a vegetação e tal. Fala dos objetivos da amostragem, que é super importante a gente ter os objetivos em mente. Fala da variação no tempo. A vegetação varia com o tempo, né, pessoal? Tem épocas que tem um monte de planta em flor e fruto, e épocas que não tem. Então, quando amostrar, é importante a gente ter isso em mente, né? E aqui fala dos tipos de comunidades estudadas, os objetivos e resultados das implicações e tal. Para que serve isso aqui? Para ver o objetivo que eu tenho. Não vai, por exemplo, o trabalho técnico não é testar a hipótese causal. O objetivo de um trabalho técnico geralmente é esse aqui, ó, procurar por padrões no espaço, que é procurar o padrão de espécies no espaço lá. Daí o que eu vou fazer? Um levantamento, que é survey, um estudo observacional. Eu vou a campo observar a vegetação e anotar o que eu vi lá. Tá? E aqui tem o que é talvez mais indicado ainda, que é essa ideia, eles até colocaram aqui, né, que é a ideia de EIA rima, que é a ideia de, vejam que é a mesma coisa, né, que é o survey, é o levantamento, que é um estudo observacional também, só que é muito mais técnico, muito mais rápido de fazer, tá? Muito mais rápido de fazer em comparação com as implicações técnicas que demandam trabalho mais científico. Bom, aqui tem alguns termos, né, terminologia. Esqueci de comentar, mas lá no final desse trabalho tem um glossário também. Onde amostrar também é importante. No caso de trabalhos que a gente está abordando aqui, que são trabalhos técnicos, isso aqui é um pouco limitado, porque onde amostrar realmente é o polígono do empreendimento, né? Pontos ou plots, né? Eu vou mostrar em pontos, método, né? Questão de método. Ou em parcelas de tamanho fixo, né? O que a gente usa, o que é mais adequado, tem essa discussão ali. Aqui, problemas práticos do tamanho do nosso plot de amostragem. É 1 metro quadrado, é meio metro por meio metro, tamanho, distribuição, onde é que eu boto eles no campo. Tem tudo aqui discutido. A suficiência amostral, importantíssimo, fala sobre isso aqui também. O processo de amostragem é bem detalhado o trabalho, pessoal, fala quase um passo a passo de como amostrar, como é que eu estimo a abundância, como é que eu estimo essas variáveis de espécies de plantas, né? Como lidar com espécies que eu não consigo identificar, porque é super comum isso acontecer. Isso aqui é uma tabela que mostra os valores de cobertura que a gente usa para amostrar a vegetação campestre, né? Falando aqui quais variáveis eu tenho que anotar em campo além das plantas, né? E basicamente é isso, assim, em termos de técnica que a gente vai usar aqui, porque a gente não vai trabalhar com plots permanentes, né? Lendo esse trabalho eu me surpreendi, porque quando eu cheguei nessa parte aqui eu não me lembrava disso, nessa foto aqui sou eu, então eles me usaram de escala para mostrar diferença de vegetação, que eu trabalhando em meu doutorado, então o pessoal dos autores são todos meus colegas ali da URGS e tal. E daí depois dos dados coletados, o que fazer? Now what, né? Daí eles falam, basicamente vocês vão parar nessa descrição dos padrões de vegetação, tá? Que é como descrever a vegetação, e tem algumas coisas de análise estatística básica que dá para fazer também. Mas lembrem, índice de diversidade, explica como calcular, etc. Análise de ordenação. Lembrem que tudo isso tem a ver com o termo de referência. Quem fala o que a gente tem que fazer é o termo de referência. Lá no final tem um glossário que pode ser bem útil para vocês sobre métodos de amostragem de vegetação. Tá? Inventário de fauna. Inventário de fauna tem esse trabalho aqui que eu recomendo para vocês como referência básica, que é um inventário rápido do Morro Santana, que é aquele morro do lado da URGS ali. Então essa equipe aqui é todo mundo, professores, a Sandra professora e o resto alunos lá da URGS, que fizeram um levantamento rápido de fauna, e eles mostram no método que método eles utilizaram. E vejam que tem um formulário de entrevista. Eles entrevistaram moradores e funcionários da URGS e tal, que frequentam o Morro Santana, perguntando que animais eles viram, né? E claro, validaram com métodos de campo, né, de como é que eles coletaram dados de campo, pequenos mamíferos capturados por meio de armadilhas de arame. Aí vocês veem os artigos lá, é uma armadilha que os animais caem dentro e ficam presos, e o pessoal vai lá depois e solta eles de novo, tá? Faz marcação. E daí aqui uma tabela com o resultado disso. Vejam, estão aqui as espécies de pequenos mamíferos coletados no Morro Santana, entre março e junho de 2004. Então isso aqui, pessoal,
é muito parecido com o que é feito numa área destinada ao empreendimento, em termos de pequenos mamíferos. O pessoal vai na área, faz entrevistas com o pessoal que frequenta aquela área, vê que bichos já foram vistos lá e tal. Pega também, como vocês vão ver que tem aqui nesse trabalho, lá nas referências, na introdução nas referências, né, tem os animais que foram observados lá em outros trabalhos, depois eles amostram e produzem essa lista aí. Vejam aqui, são as espécies que o pessoal disse que viu, ó, funcionários, moradores e pesquisadores, né? E daí o total de citações para cada espécie e o total de avistamentos para cada espécie. Olha que legal, um trabalho. O nome disso aqui, o nome técnico dessa ideia de envolver a população na amostragem de biodiversidade ou em ciência em geral é chamado de ciência cidadã. A gente gera dados com base na população do lugar também. É um trabalho bem curtinho, então sugiro que deem uma olhada, principalmente na parte de métodos, para entender como é que se amostra pequenos mamíferos. Tá? E depois, finalmente, vou ter lá para vocês 2 exemplos de laudo de cobertura vegetal. Esse aqui feito no município de Alecrim, que é aqui pertinho de Porto Alegre. Melhor, um laudo de cobertura vegetal, um laudo de fauna. Esse laudo aqui é para a construção de uma ciclovia. Então vejam, uma coisa, os dois são reais, tá, pessoal? Foi feito em fevereiro do ano passado. Esse laudo aqui tem toda aqui a identificação do empreendimento, empreendedor, responsável técnico, ó, tem uma bióloga, tá aqui o CRBio dela, tem o e-mail, endereço, então ela é a responsável técnica pelo trabalho, pessoal. Tá? Introdução, fala para que serve o laudo. Cobertura vegetal, fala o que foi feito, como é que é a cobertura vegetal em Alecrim, dados gerais, população do município e tal. Fala do marco legal, fala de leis que definem a APP, etc. Fala do método, o que eles calcularam com o método. Ó, eles utilizaram o volume de madeira por metragem cúbica. Com essa fórmula aqui, né, botou lá a fórmula, citou referência para a fórmula, etc. E daí, isso aqui é uma marcação que eu tinha feito na página, tá? Não é do trabalho original. E falam no inventário florestal, a avaliação da área, levantamento quali-quantitativo, a fitossociologia, que a gente acabou de ver como é que faz com base naquele método lá. E vejam aqui o primeiro quadro, ó, das espécies que tem de vegetação nativa da área que vai ser suprimida. Então, tá tudo aqui o nome científico, né? Tem erros, né, pessoal? Qualquer laudo tem erro, né? Vejam que não tem a mesma qualidade técnica de um artigo científico, se vocês compararem com os outros trabalhos que tem ali. Por exemplo, butiá, está chamando de variedade. Em vez de nome popular, chamando de variedade. Meio estranho. Butiá, nome popular. Aí nome científico vai ser transplantado. É meio estranho, né? Não faz muito sentido isso estar aqui. Mas está dizendo que o butiá é uma planta ameaçada, vai ser transplantada. Depois tem as outras espécies aí, com o nome delas, circunferência, PI, proporção individual que a gente viu, diâmetro, altura estimada, metragem cúbica, né, e em termos de lenha ali e tal. É um laudo clássico, pessoal. Aqui espécies exóticas que vão ser suprimidas, então tem várias, tem muito mais espécie exótica do que nativa, né? E depois espécies ameaçadas, conforme a lei, tá? Fala aqui que tem uma espécie ameaçada, um indivíduo de Butia captata. Então, vejam a importância, detectaram um indivíduo de espécie ameaçada e disseram no laudo ali, aqui em cima, que ele vai ser transplantado. É fundamental que seja dito isso num laudo, tá? Depois ter a destinação da vegetação suprimida, que vai ser toras e lenhas doadas para a comunidade, olha que legal, já colocaram isso no laudo. A galhada toda e tal, a camada superficial do solo que vai ser removido também, vai ser licenciado, em local licenciado, desculpem, depositado para adubo orgânico, né? Tocos e raízes, doação para lenha, sem fins lucrativos também lá para o município. E aqui no final, o parecer técnico conclusivo sobre a flora. Leiam isso aqui porque é muito importante. Isso aqui, ó, é o que vai guiar as conclusões do técnico lá, que vai autorizar ou não esse empreendimento e que vai determinar as medidas mitigatórias e compensatórias obrigatórias para o empreendedor. Então fala que vai ocorrer impacto pouco significativo sobre a flora arbórea, né? Pois elas estão inseridas em passeio público, local de grande influência antrópica, local modificado, sendo que não se trata de um fragmento de vegetação nativa. Olhem que legal, isso aqui é fundamental, pessoal. Vocês têm que dizer isso no laudo. Ó, eles vão suprimir o fragmento, beleza, ou parte da vegetação, mas não é um fragmento de vegetação nativa. Isso aqui tranquiliza o técnico, né? Então, tranquilo, tá? E sim árvores isoladas em passeio público, beleza. E eles inclusive falam aqui no laudo que
as obras poderão ser elaboradas projeto paisagístico para o plantio de mudas nativas, buscando recompor a vegetação. Esse poderá ser elaborado, eu não gostei muito, né? Se fosse eu fazendo esse laudo, eu já ia tentar achar uma parceria para propor um projeto paisagístico no laudo, vocês podem fazer isso também. E aqui a compensação florestal obrigatória, que isso tem lei que define isso aqui, né? E o órgão ambiental que vai definir. Como tem 14 espécies nativas sendo suprimidas, o plantio definido por lei de 210 mudas de espécies nativas na região. E daí, num projeto de reposição florestal obrigatória. O relatório fotográfico é fundamental no laudo, todo laudo vai ter. E aqui é imagens da ciclovia, veja onde é que vai ser a ciclovia. A ciclovia está indicada ali nas ruas e tal, e vão ser suprimidas as plantas que tem ao longo dessas ruas aí. E tem aqui o registro fotográfico das plantas, ó, que vão ser suprimidas, né? Que o pessoal fez essa amostragem aí. E aqui tem um projeto de reposição florestal, junto com o laudo técnico, geralmente o empreendedor já pede isso. Nesse projeto aqui, já tem o local onde vão ser plantadas as mudas, etc. Vejam aqui vai ser a reposição, no local onde vai ter o plantio de mudas. Vejam que eu comentei com vocês software de referenciamento, de informação geográfica, que é importante saber usar, mas esse laudo aqui fez tudo na mão ali, né? Isso aqui foi feito com imagem do Google, né, pessoal? Tudo com imagem do Google, bem fácil de fazer. Espécies arbóreas aqui recomendadas para plantio. Vejam que são espécies que eles colocaram como pioneiras, secundárias iniciais e depois secundárias tardias e climáticas, canelas e tal, para serem plantadas. É bem legal, um laudo bem completo, com um cronograma de execução aqui no final, preparamento de solo para plantio, etc. É bem detalhado. Prevê manutenção e monitoramento do plantio, que geralmente o órgão ambiental pede isso também no termo de referência. E orientações para o transplante do butiá, que é um indivíduo só, mas que tem recomendações porque a ideia é que ele não morra, né? Aqui as referências, né? Vejam como cita leis nas referências, resoluções, que eu falei para vocês que é importantíssima essa parte. E aqui o CR-BIL da responsável técnica, e aqui vai ter a assinatura dela e tal, e depois anexado a isso aqui, vai ter a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, sempre é enviado junto, né? Claro que não é público isso aqui pra gente, né? Nem vai ter a assinatura da pessoa aqui. Laudo de fauna. Esse laudo de fauna ele é um pouquinho maior, ele é sobre um trabalho muito mais completo, que eu não vou passar ele inteiro, que nem eu passei de cobertura vegetal. Depois vocês deem uma olhada, porque tem muita coisa aqui, muito detalhe. É de uma linha de transmissão de energia. Então vejam, é uma coisa muito maior. E a ideia dele é o levantamento da fauna de um lugar onde vai passar uma linha de transmissão. A primeira coisa é o levantamento de dados secundários. A gente vai ter uma aula sobre isso. E eu vou usar de novo esse trabalho aqui. Então vocês já podem ir lendo. Que a ideia é caracterizar a fauna de um lugar com base em trabalhos já publicados perto, né, no entorno. Depois fala das campanhas de campo, quantas foram feitas e tal. Aqui fala, por exemplo, de uma cama de pegada. Isso aqui é uma técnica que eu não tinha falado para vocês ainda, que isso aqui hoje em dia é pouco utilizada porque se usa muito armadilha fotográfica, né? Mas isso aqui a ideia é que é uma cama de pegada com uma areia própria para isso, que daí tem umas iscas ali e vai vir um animal consumir a isca e ele pisa aqui e deixa pegadas. Eu sei quem é o animal com base na pegada. Daí tem os resultados da mastofauna. Vejam quanto que eles identificaram de mastofauna no estudo, através de avistamento, relato e pegada, né? E literatura, eles mostram qual é a fonte, né? Então tem aqui o nome científico, popular e status de conservação, onde vai dizer que tem essa espécie ameaçada ou não. Raposa do campo, vejam, raposa do campo é uma espécie ameaçada, como vulnerável, muito importante. Gado bovino, tem que dizer que tem? Claro que tem que dizer que tem. Fauna atropelada, isso aqui é um tatu atropelado na área. É importantíssimo que isso conste nos relatórios também, nas ideias de laudos de fauna, né? Detalhamento fotográfico das pegadas, vejam aqui, com escala e tal. Detalhamento de veado, ó, veado catingueiro, rastro de veado catingueiro. Capivara. Depois o relatório de avifauna, né? A avifauna, dizendo que a riqueza e composição é um indicador importante e tal, e que eles encontraram, com dados secundários, 134 espécies. 37 observadas em campo. Então vejam, em campo eles só observaram 37, mas o laudo fala de 134 de ocorrência potencial na área. Então vejam que legal. E aqui diz se foi identificado em campo ou não.
né? E o status de conservação, vejam que tem um gavião belo criticamente em perigo, um bicho altamente ameaçado, né, que foi encontrado aí no empreendimento. Outro criticamente em perigo que é um urubu, depois em perigo, o tuiuiu, quase ameaçada, etc. Eles falam quais são exóticas, né, e tal, que é importante. Vejam que é uma lista bem grande de espécies de aves aí, bem legal, né, e tal. Registro fotográfico da área, fala pica-pau do campo na área de estudo, asa branca, que é um animal típico da região lá, tuiuiu, que é um animal ameaçado de áreas alagadas, de banhado é APP, né, lembrem disso, é importante, está em algum outro lugar, está descrito isso, né, não nesse laudo aqui. E o laudo de herpetofauna, que fala basicamente a mesma coisa aqui, a ideia de nome científico, popular, registro, como foi registrado, né, status de conservação, fala-se na literatura por avistamento. Então, não tem nenhum ameaçado aqui, aparentemente, né, e tal. E as conclusões, né, que mostraram que apesar da área estar descaracterizada com a predominância de pastagens e culturas, ou seja, não é vegetação natural, né, tem muitos animais que utilizam a matriz antropizada para estabelecer território. Então, eles ressaltam a presença de animais ameaçados, né, como o tuiuiu, a raposa, uma arara também, que é bem importante, e fala sobre os empreendimentos, né, lineares, como linha de transmissão, que vão causar impactos menores na fauna do que um outro empreendimento um pouco mais agressivo, né. Responsabilidade técnica. Então tem uma colaboradora que é uma bióloga, que assinou como colaboradora, mas o responsável mesmo é o engenheiro florestal. Lembra que eu falei para vocês que esse tipo de laudo não é exclusividade de biólogo? Pois é, o responsável técnico aqui, o cara que emitiu a ART, é o engenheiro. Pode? Sim, pode. Dá uma credibilidade maior para o relatório do cara o fato de ter um biólogo colaborando aqui para ter um respaldo no laudo aí. Depois tem as referências, né, pessoal? E basicamente um relatório um pouquinho mais completo, mais amplo, né, do que este de cobertura vegetal, que é de uma ciclovia, isso aqui é de uma linha de transmissão. Então, lendo esses dois laudos, vocês têm uma ideia boa de como é o método que o pessoal usa para essa amostragem rápida e como é que é o documento final de um laudo de cobertura, né, que é o que vocês podem colaborar. E o projeto de vocês, da disciplina, que é o trabalho maior de avaliação de vocês, vai ser exatamente elaborar um projeto para a execução de um laudo de cobertura vegetal e de fauna. Então vocês têm que me mostrar um projeto com orçamento, cronograma e tal, para fazer isso aqui, lá no Promata. Nas próximas aulas aí a gente vai discutir como fazer isso, mas isso aqui são as referências básicas bem importantes para vocês utilizarem no projeto de vocês, tá? Que é método de amostragem de fauna, flora e exemplos de laudo para vocês se inspirarem aí. Certo, pessoal? Um abraço para vocês.